Vocês poderiam muito mesmo estar nessa sala aqui antes dessas câmeras começarem a gravar, porque o papo já estava rolando, as coisas já estão acontecendo, e esse é o lance do podcast dos autênticos. A gente encontra pessoas que a conversa, o bate-papo, o encontro, às vezes, num corredor do prédio que você trabalha, vale muito e pode trazer para você uma perspectiva, pode trazer para você um alinhamento de caminho, pode trazer muitas coisas que só pessoas autênticas trocam uma com a outra, porque não é sobre impor o que o outro tem que fazer, é sobre ser quem eu sou, encontrando com o seu ser e tudo vai se transformando. Esse é o rolê. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa que sim, eu encontrei no corredor do nosso prédio aqui, a gente já se viu algumas vezes, mas num dia que a gente pôde ter um pouco mais de tempo para se conversar e entender um pouco mais o olhar para a vida que cada um tem, a gente percebeu que a gente tem algumas coisas em comum e é sobre isso que eu quero falar com você. Com vocês, Kátia Gedri aqui com a gente, toca assim, ó. Eita, mas eu quero que você esteja presente aí. E obrigado por aceitar já, viu? Eu tô feliz por você estar aqui. Eu que agradeço o convite, apesar de estar extremamente nervosa, né? Como você mesmo falou, você me pegou no corredor, né? E eu sou psicóloga, né? Nós trabalhamos aqui juntos. E o meu trabalho no consultório é um trabalho mais individual, mas eu tô buscando aí trabalhar com um público de grupos, e foi isso que acabou fazendo a gente, né? Acho que o nosso papo começa aí nesse lugar de, cara, o quanto que eu vou fazer, eu posso falar para uma grande massa de pessoas que vai surtir o mesmo efeito que surte no que eu vivo dia a dia no 1 a 1. E foi essa discussão que a gente começou a conversar, né? Não foi? E assim, que na realidade o trabalho do consultório é um trabalho muito solitário, né? Apesar de as pessoas estarem o tempo todo, eu estar ali presente com o meu paciente, sou eu e ele, né? Então acaba sendo um trabalho muito solitário. Chegou um determinado momento da minha vida que eu resolvi que eu precisava falar isso, o que eu sei, o que eu aprendi, eu queria levar isso para um número maior de pessoas. E eu não imagino isso de uma outra forma que não através de grupos e através, hoje, né, talvez seja uma das minhas dificuldades, através da mídia digital, né, da internet. Mas, assim, o quanto a gente vai... Até a pandemia trouxe isso, né? A gente até estava comentando isso, o quanto a pandemia fez com que nós nos isolássemos. E hoje, a necessidade de voltar para o mundo real, né? Os encontros reais. Sair um pouco dessa coisa isolada e vir para essa coisa mais coletiva, né? Porque nós também fazemos parte desse coletivo. Nós somos através de um coletivo, né? Eu acho que duas coisas loucas que a gente traz nessa reflexão. Primeiro, eu vou pegar um ponto que você já disse agora e levar para a internet como posicionador, vamos dizer assim. É engraçado que hoje, antes meu pensamento era assim, a internet é um lugar e o offline ele é praticamente outro. A dinâmica, que a gente ouvia isso um tempo atrás, a dinâmica da internet é outra, você tem que entender a dinâmica. Eu hoje, como posicionador, como uma pessoa que cuida da gestão de posicionamento de outras pessoas dentro da internet, eu percebo que o processo que você está falando, que você está pensando, é o processo mais potente para você chegar na internet e ser eficaz. Porque você saiu do 1 a 1, e aí você trouxe para os grupos presenciais, e aí você sentiu que funciona ali com 10 pessoas, e aí você quer expandir isso para 50 pessoas, 100 pessoas. Sim. E aí eu acho que esse é o grande lance da internet. Não é sobre ser para todo mundo. Não. Ninguém é para todo mundo. Tudo bem, tem pessoas com milhões e milhões de pessoas, mas o mundo tem mais de milhares, sei lá quantas pessoas tem no mundo, mas tem muito mais do que 1 milhão, 2 milhões. Sim. É um número grande, é um número legal. Mas talvez nem todo mundo que está ali dentro desse 1 milhão é para aquela pessoa. Porque essa construção gradativa, eu acho que ela é a mais saudável. Porque essa preocupação que você... Agora, o segundo ponto que eu ia falar. Essa preocupação que você mostrou quando você falou assim, tá, Caio, mas... Agora eu vou levar isso para mais gente e como eu garanto que eu vou ser... E foi a nossa dinâmica. Preservar minha essência, preservar né? a minha essência para quê? Tipo, não ser só uma figura comercial a partir disso, né? Porque, assim, é um trabalho tão... É um trabalho que você vai tão na alma do outro, né? Que você vai
você vai trazer reflexões tão grandiosas, né? Que você imaginar que isso é só comercial, para mim, é fugir da essência. É porque eu acho que o grande lance é porque você sabe que o valor do que você faz não está só no outro comprar, mas está no Perfeito. viver o processo no todo, né? Exatamente. E aí o viver resultado não é processo. só o resultado da compra e venda, o resultado é da evolução. Sim. De ter um sim, ser que você pode contribuir para que ele crescesse em algo, em um sim. ponto, assim. Porque eu acho que esse é o lance, sabe? A internet tinha esse lance de, se você falar assim, você vende e fatura tanto, tá? Mas aí a pessoa faturou tanto, mas não tem um amigo, não tem quem trocar ideia, não tem um próximo passo, não tem um adiante. E aí faz o que agora? Agora eu continuo tendo que. Qual é o próximo passo? É dobrar o faturamento? Mas e aí? Mas eu não continuo sem ninguém. E aí você vê gente que chega lá e tem que voltar para pegar na mão de quem deixou, saca? Sim. Isso é E forte. aí entra naquela discussão que nós tivemos até do ter para ser, né? Puxa vida, ele é um tema do podcast lá, é real. Do ter para ser, né? O quanto eu acredito que eu preciso ter algo para ser algo. E o quanto esse sentir foi ficando cada vez mais distanciado, né? E, e eu acho que essa é uma das minhas dificuldades hoje, por exemplo, em falar o que eu estou oferecendo, porque aquilo que eu estou oferecendo ele é muito mais sentido do que oferecido Não é um, concretamente, né? e eu acho que a dificuldade, a gente conversou disso, né? Porque a dificuldade que Sim, você tem de achar o sentido do que você faz passa pelo medo de se realmente, por ser uma coisa tão subjetiva. subjetiva, se vai gerar o resultado. Porque será que isso que eu vejo que funciona com a maioria das pessoas que estão aqui vai funcionar nessa massa? Talvez não funcione na massa, mas eu acho que esse é o funil, Tati. É chegar naquele que precisa ouvir Isso que eu ia falar aquilo. agora, achar esse funil, Não é sacou? qualquer pessoa, Mas aí, ó, né? pra pra gente ligando o raciocínio, olha que louco. Sim, Eu acho que esse é o lance do conteúdo. Aí que tá o lance do que você cria. Então não tem sim, como você ter parâmetro do que o outro falou, mas como o outro fez, pode ser um parâmetro. Legal, ele fez sim. assim, usou essa luz, usou essa câmera, fez com o celular, beleza. Mas o que ele falou nunca pode ser parâmetro, porque o que você vai informar é o caminho, o único caminho para entender de forma profunda o que não é tão fácil de entender, mas que está em você. E aí vale, como a agência, estou falando também, assim, ter um conteúdo que a pessoa entende. E é legal esse papo, porque eu acredito que isso seja a dificuldade de muitas pessoas. Pessoas que têm um talento, um trabalho, um propósito incrível, que por não saber falar ele, vende para outras pessoas que não sabem valorizar Perfeito. e o que ele faz. Isso é muito comum acontecer mesmo. É muito comum. Mas aí entra aquela questão da validação, né? De Dos você. dois lugares, né? Dos dois lugares, exatamente, né? Então, assim, quando você. Voltando nessa questão do eu preciso ter para poder ser, né? Então, assim, eu preciso ter um, um conhecimento dessa mídia digital, eu tenho que ter um conhecimento sobre conteúdo, eu tenho que ter. Sendo que todo esse conhecimento já existe dentro de mim, né? Quer dizer, talvez não da mídia, da coisa mais técnica, Sim. né? Da Mas assim, mensagem da em si. mensagem, né? Exatamente, isso já existe. Agora, a forma como ela vai ser passada, é claro, a gente, ao longo do tempo, você vai transformando isso, você vai trazendo isso para a superfície. Mas é interessante porque, assim, as pessoas vêm até você, elas sabem o que elas estão buscando, né? De alguma forma, você tocou essa pessoa. Seja numa conversa individual, seja alguém que te observou, você já tocou essa pessoa de alguma forma. Já existe uma sincronicidade nesse encontro, né? É isso que traz a pessoa para você, né? Não é só aquilo que você está se propondo a fazer, porque aquilo que você está se propondo a fazer, na hora que você vai fazer, muitas vezes você muda totalmente o propósito, porque o propósito, ele é muito... E eu acredito muito nessa coisa de... essa energia que traz as pessoas Sim. para elas se juntarem naquele mesmo propósito, sabe? Eu acho que existe um lance de você saber. Cada um. Não que todo mundo tem que viver no mesmo ciclo. Eu gosto de usar um exemplo assim. Às vezes eu tenho a sensação que tem um grande maestro, que é Deus, que está tocando uma Tá baita tocando música tudo. incrível. É isso aí. Uma baita música incrível. E eu e você, talvez somos do trombone, trompete, violino. E a Day é da guitarra, tá ligado? Legal, ela tá na mesma música. Ela tá com a gente nesse rolê.
ela participa da música. Só que o cara que mostra pra gente como é que funciona, o cara que tá com a batuta, tá falando pra nós que somos do trombone, Que tá uma coisa. maestrando isso. Uma coisa. E pro da guitarra, outra. E aí vale a gente saber, tá, se eu sou da guitarra, não adianta eu ir pelo que ele tá falando pra guitarra, eu preciso ir pelo meu. Perfeito. Só que pra distinguir que lugar da banda você tá, primeiro você tem que entrar e ensaiar com os caras certos, entendeu? É isso. E eu vejo que a vida, pra mim, ela tomou esse lugar quando eu comecei a perceber que hoje, muito mais do que eu te convidar pra andar em algo, eu vejo se a gente consegue trocar nesse caminho. Porque aí fica uma coisa muito mais sólida. Porque o que você tem. Esse papo que a gente está tendo aqui, talvez para muitas pessoas falem, nossa, que viagem. Talvez você fale, meu, era tudo que eu precisava ouvir. Bom, se é tudo que você precisava ouvir, que bom. Curte, compartilha, anda com a gente aqui. Talvez quem não faça sentido agora, daqui 10 anos vai fazer. Vai fazer. Mas esse que quer caminhar agora, pô, beleza, vamos afinar, vamos andar junto, vamos entender como que a gente pode fazer, porque nessa troca, essa evolução acontece. O problema é que a internet parece que a gente tem que empurrar o que eu faço para todo mundo ter que comprar. Eu tô puxando muito o assunto pro lado, porque eu acho que a psicologia com o que eu faço com a internet, ela é a linha condutora. Porque se eu não fosse... Hoje eu quero fazer antroposofia, para falar sobre o estudo do ser, né? Do homem, vamos dizer assim, né? Só que se eu hoje não fosse tão ligado ao marketing, à construção audiovisual, eu queria estudar psicologia. Porque eu acho que esse lugar que vocês conseguem chegar, é igual você falou, eu tenho uma mensagem, mas eu não sei, não sei qual é a fórmula certa de expor. Isso é meu papel. Você tem a mensagem, eu exponho. É a mesma coisa que eu falar que eu descobri uma crise que eu tenho e eu quero resolver sozinho. Não tem como. Eu preciso de alguém que vai falar, olha, para você resolver sua crise, esse exercício, esse caminho, essa forma de olhar. Então, tanto no meu trabalho com o seu de consciência, quanto no seu com o meu de posicionamento, é necessária essa troca. Entende? Sim. E eu vejo que a psicologia é o caminho mais sólido, porque quando você se entende, você entende o que você veio, o que você tem para oferecer. Na realidade, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem para dar. Né? Já começa por aí, né? Já matou. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Uhum. Né? Hoje existe uma necessidade muito grande das pessoas de buscarem culpados. Puxa vida, hein? Já valeu 1 milhão. Você já pode parar agora o podcast aí, que já foi, viu? Né? De encontrarem culpados. É real. Né? Então, outro dia eu estava lendo algo sobre autossabotagem e essa era uma das questões, né? O quanto a gente... primeira coisa, o quanto a gente reclama. Né? Reclamar, eu acho que é a nossa primeira autossabotagem, né? Porque quando eu passo para esse papel de reclamar, eu estou sempre atribuindo algo de errado para o mundo, né? Não só a mim. E quem reclama, geralmente, é a nossa criança, né? Que acha que alguém tem que resolver nosso problema, né? Porque o nosso adulto, ele resolve. A criança reclama e a criança atribui ao outro a responsabilidade por aquilo que ela não consegue fazer, né? Só isso que você está falando, eu acho que às vezes eu tenho uma mania de quando eu estou fazendo podcast, de tentar trazer um exemplo, porque às vezes as pessoas estão vendo, correndo, fazendo uma coisa e não tem noção da profundidade do que está sendo falado. Isso que você está falando, eu acredito que resolve 80% das questões de pessoas que não conseguem se posicionar, sabia? Porque eu não consigo por causa de um equipamento, eu não consigo porque uma pessoa, eu não consigo falar igual essa pessoa, eu não consigo... Pô, mas você já parou para pensar o quanto você, como ser humano, carrega e em vez de tentar ser como criança, o que você gostaria de ser, que talvez não era o que você poderia ser? Então, mas isso a gente carrega sempre, né? Primeiro que essa questão da projeção, né? Isso que você está falando. Eu quero ser como o outro. Só isso já me fez deixar de ser quem eu sou. Nossa! Eu já tenho um podcast que eu gosto muito, tá? Ouve aí. Nossa, animal isso aí. Né? Eu já deixo de ser quem eu sou a partir do momento que eu quero ser aquilo que o outro é. Valendo. Eu já perdi a minha essência aí. Já. Entendeu? Aí entra naquilo que nós estávamos falando até da questão comercial. Nessa hora, às vezes, eu passei a ser um produto ventável. Por quê? Porque é um produto que eu sei que deu certo no outro e eu acho que está dando certo para mim. Sim, e não necessariamente vai ser isso. Né? Então, assim, quando eu já perco a minha essência, quando eu já tenho uma imagem muito distorcida a meu respeito.
E é óbvio que, assim, pensando nessa linha sistêmica e nessa linha mais psicológica, a gente já carrega aí toda uma bagagem. Nós já deixamos de ser quem nós somos lá atrás. Eu acho que a vida já nos leva, a vida vai nos conduzindo à busca desse retorno. Sim, sim. Né? Porque nós passamos a ser muito mais, buscar a essência de fora para dentro, quando na realidade a essência está de dentro para fora. Eu acho que de fora para dentro seria o que a gente devia ter essa análise do que agrega na nossa essência, não do que transforma ela. Exato. Mas hoje eu acho que o que me define como essência. Isso, o que me ajuda a entender melhor o que dá, de certa forma, o que me potencializa. Sim. O problema é que agora, dependendo do que eu vejo, me potencializa no alcance de venda, mas não da minha essência. Da minha essência. E aí eu vou até um determinado lugar, chega uma hora que eu não vou mais. Porque eu me perdi. E olha que louco, porque às vezes você consegue esse alcance que te levou, te dá o resultado de venda, mas te tirou tanto da essência que o mesmo resultado de venda ele não tampa o buraco da distância da sua essência. Nossa, não sustenta. É isso. E eu acho que isso, a gente está falando da questão da venda, né? Dessa venda de imagem, dessa venda de, né? Mas isso não sustenta na vida, né? Não. Nós, ao longo da vida, nós criamos uma persona mesmo, né? Nós usamos as nossas máscaras sociais, naturalmente, até por uma questão de sobrevivência. Sim. Né? Mas Importante assumir. Importante assumir que nesses lugares com qual eu estou respondendo isso, né? Assumir, inclusive, para si mesmo. Sim, então, mas é o reconhecimento que faz. Eu falei isso porque eu tenho esse cara que eu talvez não goste muito de ser tímido, mas eu tô nesse momento eu tenho que assumir essa persona, eu tenho que vestir essa pele, né? Eu tenho que vestir essa pele. Então, assim, quando eu perco quando eu me perco para essa persona, quando eu sou essa persona, né? Porque nós somos luz e sombra o tempo todo. Assumir a minha sombra também faz parte do meu ser. Na realidade, eu acho que é o meu lado mais corajoso. É quando eu entro em contato realmente com a minha essência, quando eu olho para a minha sombra. Eu gosto de levar esse lance do maestro, que eu acredito ser Deus, né? Esse cara que formou a gente e toca essa música tão maluca, às vezes. Acho que às vezes vira um funk, do nada uma ópera, sabe? Essa vida é meio maluca, assim. E aí eu olho e eu penso assim, cara, as pessoas querem conhecer tanto outras pessoas que às vezes estão perdidas que não buscam conhecer, tipo, a raiz de quem o criou, saca? E não quero ser religioso. Mas sabe o que eu cheguei à conclusão, Kátia? Eu não sei no que você acredita, mas eu acredito numa parada, tipo assim, Deus, ele fez uma coisa tão exclusiva pro Caio, tão exclusiva pra Kátia, até que nossos encontros, que ele já sabia na música, fossem completos. Então, o momento mais sombrio do Caio, ele vai ser melhor, mais fácil de driblar, o Caio vai entender melhor quem ele é, o que ele tem que fazer, quando ele encontra, talvez, num momento sombrio ou não, ou de luz da Kátia, mas a bagagem que ela tá trazendo da música dela ilumina e tira a sombra. Então, aí no momento que eu tô sombrio, eu me escondo, porque isso não vai servir para ninguém. Mas talvez eu estar num momento sombrio é parte do plano de a Kátia entender que a vida dela é eficiente para iluminar alguém. Entende? Sim, então, até o momento sombrio, assumindo quem você é, gera resultado. Pode não ser, para mim, um resultado físico, de grana, de fatura. Não, eu tô falando muito isso porque a internet hoje em dia gira nisso. Sim. Mas é um resultado de, olha, hoje eu consegui, mesmo no meu lugar como fala quando você está no meu lugar delicado, enfim, vulnerável. No meu lugar vulnerável, eu consegui fazer o bem para alguém usufruindo de uma evolução que eu precisava. Olha que loucura, entende? Então, assumir essa dinâmica de somos luz e sombra, eu acho que faz parte da música. Nossa, esse já tá começando a ficar viajado, esse podcast. Tá bem legal. Já faz parte dessa música que tá nessa grande ópera. Então, porque na realidade, assim, o que acontece? A tendência é a gente não olhar para a sombra. Boa. Porque na sombra tá tudo aquilo que ao longo da nossa vida foi dito como errado. Nossa. Foi dito como errado por quem? Né? Baseado em quem, indo para onde? Exatamente, Meu né? Deus do céu, e aí a gente absorve isso como uma verdade. Só que o que acontece?
Eu falo que o trabalho terapêutico, por exemplo, é fazer o cliente virar. A sombra dele não mudou. O que mudou foi a posição. Ele passou só a olhar para ela. A sombra continua a mesma. Só que quando eu olho para essa sombra, eu consigo identificar aquilo que me impede de fluir, aquilo que eu tenho que eu posso até assumir. Então, eu posso assumir que eu sou invejosa. E vai lá, continua. Eu posso assumir que eu sou invejosa. Porque a inveja está lá. É um dos meus 7 pecados capitais que está lá na minha sombra. Eu assumir que eu sou invejosa não significa que eu tenho que deixar de ser invejosa. Significa que eu tenho que assumir que a partir do momento que eu sei que eu sou invejosa, eu vou ter ganhos e perdas a partir disso. E vou aprender a driblar o momento que a inveja tomaria lugar, que eu vou falar, agora não. Que agora não. Total. E pode ser que assim, vai ter um momento que ela vai tomar conta de mim e eu vou achar que ela é maior do que eu e tá tudo bem também, e eu vou escolher, né? Eu tenho um lance comigo que, por exemplo, eu venho numa construção de um novo estilo, nova forma de vida, eu diria assim, no sentido de dinâmica da vida mesmo. E tinha dias que eu acordava exausto. E tudo que eu rendia naquele dia, estando exausto, era muito menos do que eu poderia render. Então, e aí eu comecei a perceber que entender que quando eu começo o dia exausto, me faz melhor parar, é melhor eu parar meio período ou até pelo dia inteiro, porque consertar o que eu fiz exausto é muito mais trabalho do que não fazer, por estar exausto. E por que a gente acorda exausto? Ô, Kátia, eu vou falar uma coisa pra você. Posso fazer um negócio aqui? É. Por que a gente acorda exausto? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. E a gente vai fazer um pocket, um episódio menorzinho agora, falando a partir daí. Por que a gente acorda exausto? Você topa? Topa. Ela não sabia disso, não. Então, você que estava aqui com a gente, muito obrigado por esse podcast. Espero que você ouça ele de novo, assista de novo, consuma essa informação e depois que fizer isso, passa pro próximo. Agradece esse, para quem depois assistir depois o outro, a gente fala de novo. Gratidão, né, pela oportunidade de trazer um pouco aqui da minha essência para vocês. Tamo junto, gente, ó. Viu, que animal. A gente precisa dividir isso, porque já, só o pensamento que veio antes já vale parar para refletir. Vamos pro próximo que vai ser legal. Por que a gente acorda exausto? Até a próxima, gente. Um abraço.